Olá, minhas queridas e queridos, tudo bem? Gente, tô vindo aqui fazer esse vídeo. Eu não sei muito bem por onde começar, mas depois de algumas perguntas de algumas inscritas aqui, eu acho que eu devia uma explicação a vocês, né? Porque, como vocês sabem, eu estava grávida do meu quarto bebê, eu compartilhei isso aqui no canal. E quando eu compartilhei, eu recebi bastante comentário, bastante gente, sabe, que se alegrou junto comigo, amigos que estavam felizes, minha amiga Grazi. E apesar de não ter sido assim planejado, né? Mas eu primeiro veio o susto, depois eu tava feliz e já fazendo planos, né? Porque quando a gente é mãe, desde o momento que a gente descobre que tá grávida, apesar de ser meu quarto filho, eu o amo, né? Então, eu comecei a fazer meu pré-natal. Eu tenho até a carteirinha aqui. Eu vim fazer esse vídeo que eu acho que de repente vocês, não sei se todos, alguém acharia que poderia ter sido alguma coisa só pra me ganhar visualização. E não foi isso que aconteceu. Caderneta de gestante. Aqui onde ela preencheu tudo. A minha consulta, minha primeira consulta foi no dia 14/5. Daí ela passou uma transvaginal, só que ela, pelas contas, ela disse pra mim não precisar ficar gastando dinheiro toda hora fazer. Quando eu tivesse na 11ª semana pra mim fazer a translucência nucal logo. Só que por algum motivo, não sei se eu já sentia dentro de mim, eu achei que eu precisava fazer logo. Embora que eu fosse gastar 2 vezes, mas eu queria saber se estava tudo bem. Eu queria sentir que estava tudo bem. Então fui fazer a minha primeira ultra nessa clínica aqui onde eu tenho lá convênio. E foi no dia 7/6/2021. E eu tava muito nervosa no dia. E assim que eu entrei na sala, pedi pra poder gravar, pra mostrar pra vocês, né? A doutora pegou e já falou assim, não, primeiro eu até deixo, mas primeiro vamos ver se tá tudo bem. Aquilo ali já me... como se, tipo assim, fosse um aviso. E quando ela começou lá a fazer, colocar, ela perguntou quantos filhos eu tinha, se eu já tinha sofrido algum aborto. E aí eu falei que não. Aí ela pegou e virou pra mim, pegou e falou, não tô conseguindo ouvir o coração bater. Aí pediu pra mim poder me ajeitar, né, descer um pouquinho mais pra baixo, botar as mãos atrás e levantar meu bumbum pra cima. E mesmo assim não conseguiu. Na hora que ela falou aquilo, é como se eu tivesse tomado uma punhalada. Aí eu perguntei se era normal. Aí ela perguntou a data da minha última menstruação. Eu falei pra ela que eu não tinha certeza, mas que a minha última menstruação tinha vindo em março e abril não. E pela data era pra mim estar com 10 semanas, sendo que na minha outra tava dando que eu tava com 8 semanas. 2 semanas de diferença. Então ela pegou, pediu pra me esperar 10 dias. Botou aqui, ó. Impressão diagnóstica, gestação tópica de 8 semanas. Observação: ideal realizar nova USTV em até 10 dias para avaliar a vitabilidade embrionária, para saber se meu bebê estava morto. E quando eu saí daquela sala, eu me tremia toda. Eu sentei no banco de espera até eu conseguir me acalmar para ir para casa. Eu estava na minha mãe, porque eu fiquei em estado de choque. Na hora, como se a ficha não tivesse caído, eu tivesse vivendo um pesadelo e que isso, sei lá, que era um erro. Então consegui, esperei passar um tempinho, fui pra casa. Quando cheguei em casa, expliquei pra minha mãe.
pra minha irmã, chorei um pouco, aí minha mãe pegou, tentou me acalmar, mas no fundo ela também sentia que tinha alguma coisa errada. E quando meu esposo chegou mais tarde, que ele tava jantando, eu fui conversar com ele, não aguentei, eu desabei e comecei a chorar, a questionar que por que isso estava acontecendo comigo, porque Deus deixou isso acontecer, de eu engravidar para poder não ter bebê nenhum. Desculpa, gente. Mas aí ele pegou, falou que ia dar tudo certo pra me acalmar e pra me repetir a outra depois dos 10 dias, que de repente é porque tava muito novinho. E nisso eu comecei a pesquisar e tudo que eu pesquisava eu não via nada de bom, sempre coisas ruins sobre aborto retido. Quando o bebê fica na barriga, pode ficar até meses na barriga estando morto. E eu comecei a pedir a Deus para que fizesse algum milagre, mas dentro de mim eu sentia que era isso mesmo, mas eu queria ter fé e esperança que não era isso, que eu não queria aceitar, eu ainda não aceitei. E aí eu fui num grupo de mães que eu participo no Facebook, relatei o meu acontecido e a maioria dos comentários que eu recebi foi de pessoas que passaram pela mesma coisa e que não teve jeito. Só 3 comentários foi que realmente era porque estava muito novinho e não deu para ouvir, mas o restante era tudo que realmente tinha perdido, que realmente estava com aborto retido. Então, no dia 17 de junho, eu fui fazer em outro lugar, porque eu achei que o aparelho da clínica pudesse estar com problema. E chegando lá, o médico botou até para poder fazer com... Aqui, ó. Com aquele negócio colorido. Útero grávido aumentado de volume e conteúdo no saco gestacional normoimplantadas, paredes íntegras, medindo 31 diâmetros de medida. Observa-se embrião inativo, batimentos cardíacos não detectados ao pau e Doppler colorido. Comprimento da cabeça nádica 16 milímetros. Ou seja, o bebê não evoluiu, o coração ainda não estava batendo. Gestação utópica compatível com 8 semanas e um dia de evolução. E o diagnóstico tá aqui: abortamento retido. Então ele pegou e falou que meu bebê estava morto dentro de mim, que eu tinha que... Eu podia ou esperar o corpo fazer o processo de expelir, ou que eu poderia procurar uma maternidade. No mesmo dia eu tinha que ir na Enel resolver uma coisa da luz aqui de casa. E como eu não tinha o que fazer, era só esperar o corpo fazer o processo, eu não fui no hospital, deixei pra ir no dia seguinte. Fui lá na Enel, resolvi o que eu tive que resolver. Depois que eu cheguei em casa, tomei um banho, fiquei deitada, dormi bastante. Inclusive, quando eu tive o primeiro diagnóstico lá na minha mãe, eu fiquei uns 2 dias bem abatida, mal saía da cama. Meus filhos estavam levando café da manhã, café da tarde, comida pra mim na cama, porque eu não conseguia sair da cama, porque eu não tinha ânimo e não tinha força, porque pensar que aquilo estava acontecendo pra mim era impensável. Então eu vim pra casa, descansei, no dia seguinte esperei meu esposo chegar do hospital e fomos na maternidade. Chegando lá na maternidade, fiz toda a triagem e quando o médico fez o toque, ele falou que realmente ainda estava começando, e eu já estava começando a sangrar bem pouquinho, e depois do toque eu comecei a sangrar muito. Então, naquela noite eu comecei a sentir muitas dores de trabalho de parto. Não eram tão intensas como se fosse um bebê grande, mas mesmo assim eu ainda sentia. Minha barriga ficava dura, e aí vinha aquela dor, e para poder eu suportar aquela dor e conseguir dormir, eu tomei 3 Buscopans. Nisso eu fiquei sentindo essa dor de um dia pro outro, e eu gemia de dor, e eu me virava, e o que mais me doía era saber que eu tava sentindo aquela dor todinha pra pôr meu bebê morto pra fora. Porque quando você sente a dor do parto, que é uma dor que
como se estivesse quebrando nossos ossos. Que você sabe que você vai ter seu bebê no colo, é gratificante, porque você sabe que não passa por aquilo tudo à toa, mas quando você sente a dor e sabe que não tem nada, que sabe que o bebê vai sair, dói demais. É como se fosse uma tortura. Então, eu comecei a soltar placas de sangue e o médico falou que provavelmente eu não iria nem ver o bebê, porque é muito pequeno e meu vaso é escuro. Então, eu achei que em alguma daquelas placas o bebê tivesse saído, porque o vaso é escuro, não dava pra ver e disse que não ia dar pra ver. Então, depois disso, no dia 20 eu passei o dia bem, no dia 21 passei o dia bem também. Quando eu tava indo na rua pra ir no mercado com o André, ainda sangrando, só que eu já não tava mais soltando aquelas placas de sangue. Inclusive no dia do dia 19 pro dia 20, eu acordei de madrugada com meu absorvente noturno vazando. E eu levantei correndo, porque a cama tava toda suja e eu também. E nisso começou a descer sangue, muito sangue pelas minhas pernas, era horrível. E aí tive que usar fralda, porque eu sangrava muito. E era desesperador aquilo. Só que eu não queria voltar pro hospital, porque eu também não queria. Eu agradeci muito a Deus por não ter que ficar no hospital, porque eu tinha muito medo de ter que tomar uma anestesia para poder eles fazerem raspagem. Ou o meu medo também era ir pro hospital e não voltar, morrer. Na minha cabeça tinha muito isso. E meus filhos ficarem sem mãe. E quando o médico fez o toque e falou que eu podia vir pra casa e continuar tomando o remédio que eu já tava tomando, que era Buscopan pra dor, eu senti um certo alívio. Bora que eu tivesse triste, mas pelo menos eu estaria em casa com meus filhos, com a minha família. E no dia 21, antes de ir pra rua, eu senti a barriga fazer um negocinho assim e eu soltei um punzinho. E nisso que eu soltei, eu senti na hora, como se fosse uma bola saindo assim. Eu até abaixei, segurei, botei a mão assim. Quando eu fui no vaso, que eu fui abaixando as calças pra sentar, eu vi um negocinho desse tamanhozinho assim, muito parecido com um bebê. E eu filmei, eu tirei foto, não vou botar aqui porque o YouTube não permite. E também eu acho que não é necessário. E eu mandei para algumas amigas que já sofreram aborto e disseram que realmente ali era o bebê. Eu não entendi muito por que o bebê foi o último a sair. Eu sei que eu fiquei ali parada olhando, sabe? Passou um filme na minha cabeça. Pensando que... Por quê? Eu sei que tudo acontece por vontade e permissão de Deus, mas eu ainda não consigo entender o porquê isso aconteceu comigo. Eu tenho sobrevivido a esses dias, eu não tenho estado no meu 100%, ainda tentando me conformar, mas eu ainda me pego pensando se eu ainda estivesse grávida, com quantos meses eu estaria, se eu já teria descoberto o sexo, como é que estaria. Vai fazer 3 meses que eu perdi meu bebê, que foi no dia 21 que ele saiu, então junho, julho, agosto, agora setembro faz 3 meses. E eu ainda penso muito no meu bebê, como que estaria, quantos meses eu estaria, como é que estaria os preparativos. E eu sinto um buraco dentro de mim. Ah, mas você tem 3 filhos. Só que filho é filho, né? A gente pode ter 10. Se a gente perder um, a gente vai sentir da mesma maneira. Ah, mas tem tanta mulher aí que fica tentando e passando por isso várias vezes. Você pelo menos tem 3 filhos. Gente, por mais que eu tenha 3 filhos, graças a Deus eu tenho 3 filhos saudáveis, com saúde. Mas isso não quer dizer que porque eu tenho 3, que pra mim ter perdido esse não faz diferença. Porque faz. Porque eu sinto, porque dói, porque é triste, porque eu nunca me imaginei passando por isso. E aí eu fico pensando se eu fiz alguma coisa errada, se foi eu que provoquei isso, se é culpa minha. Eu sei que é uma dor que eu não desejo de a ninguém, porque é muito ruim. O vazio que fica, os questionamentos que me passam pela minha cabeça é muito ruim. Então
É isso. Eu tive um aborto retido, meu bebê simplesmente, o coração parou de bater e ele parou de desenvolver. Não tem mais bebê. Ainda tô falando com vocês aqui, eu tô sentindo uma dor no coração, um aperto. Mas eu sei que tudo tem um propósito. Por mais que eu não entenda muito agora, eu não sei se um dia eu vou entender. Mas Deus ainda sabe de todas as coisas. E eu sou mãe de um anjinho. Sou mãe de 3 bênçãos com vida, graças a Deus. Sou mãe de um anjo. Eu não queria estar passando por isso. Deus sabe que por mais que às vezes eu me estresse, que seja cansativo, eu preferia estar com meu bebê aqui bem na minha barriga, preparando todo o enxoval para poder recebê-lo com muito amor, com muito carinho. Mas é isso, gente. Me desculpem por demorar tanto a falar, é porque não tá sendo fácil pra mim. Meus filhos foram passar a semana lá na casa dos meus pais e não tem sido fácil pra mim de várias maneiras. Então aproveitei também o silêncio, né? E aproveitei que eu já consigo falar assim sem ficar sem fôlego pra falar, porque antes só de lembrar ou de ver um filme, uma coisa assim, eu já começava a chorar, soluçar e não conseguia falar. Ainda dói, ainda machuca, mas ainda consigo falar agora. E é isso, muito obrigada pra quem torceu, pra quem se alegrou comigo. E é isso. Eu não sei mais o que falar. É isso. Infelizmente, minha gravidez não foi pra frente, não vingou. Espero que vocês entendam. Eu não tenho postado com muita frequência porque eu não estou bem, eu tô meio deprimida. Eu tenho levantado da cama por obrigação, porque eu não tenho vontade de sair. Eu sei que meus filhos precisam de mim, então é isso que tem me levantado da cama todos os dias. O fôlego de vida que Deus me dá e saber que meus filhos precisam de mim, eu preciso estar lá por eles. Mas eu tenho andado muito ansiosa, muito pra baixo. Eu sei que isso vai passar. Eu preciso que isso passe, porque viver desse jeito é muito ruim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, um vídeo mais feliz, mais alegre, do jeito que vocês estão acostumados a me ver. Até os próximos vídeos. Tchau.